está chegando, já vai se posicionar aqui para iniciarmos aqui a entrevista coletiva. Vamos lá, esperar ele sentar. Boa noite a todos, estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Bruno Pivetti após Guarani e Chapecoense. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Bruno, há muito tempo que eu não vi um primeiro tempo tão bom do Guarani, né? Primoroso, uma verdadeira aula de futebol. E veio a segunda etapa, o time caiu de ponta cabeça. Você já conseguiu ter aí uma explicação para ver o que aconteceu, se as substituições acabaram fazendo com que o time caísse tanto assim de produção? Boa noite. Boa noite, Washington. Prazer falar contigo. Realmente nós tivemos um primeiro tempo muito bom, né? Saímos com o placar de 3-1, poderíamos ter aumentado o placar, criamos grandes oportunidades, tivemos um pênalti a favor, poderia o placar ter terminado ainda de maneira mais ampla. Infelizmente, o time pecou novamente pela eficácia ofensiva, porque nós sabemos da dificuldade que se tem um time de fazer essa bola chegar no último terço e os jogadores terem as melhores condições de finalização. A partir desse momento, nós temos que ter mais calma, mais tranquilidade, mais concentração no último toque, no último momento, para que nós possamos ter uma eficácia maior. Isso vem desde o jogo passado, é um tema que a gente conversa e está buscando ajustes, né? E tenho certeza que esse grupo vai conseguir cada vez mais melhorar essa eficiência ofensiva, que é praticamente tudo no futebol. A eficácia é muito importante. No segundo tempo, todas as trocas que nós fizemos foi em função do desgaste dos jogadores. Então, inicialmente, o Bruno Mendes vem de uma lesão na panturrilha e começou a ter sinais ali de desgaste na musculatura que ele já havia machucado, então ele solicitou a troca. O Bruno José, a mesma coisa, teve um grande volume de jogo, no último jogo, no derby, teve uma intensidade muito grande no primeiro tempo e acabou cansando, foi por isso que a gente fez as primeiras trocas. Depois, o Isaac também, nós nunca tínhamos visto a quantidade de sprint que o Isaac deu no primeiro tempo, e ele acabou pagando a conta no segundo e também solicitou substituição. O Matheus Barbosa era um jogador que já estava amarelado e também vem de um volume de jogo bem alto, então foi por isso que nós optamos a troca ali do Matheus Barbosa para a entrada do Wenderson. E no final o Bueno sentiu também as pernas pesadas, estava com início de cãibra, é um jogador que está ainda procurando o melhor condicionamento, estava muito tempo sem jogar, sem minutagem, sem volume, foi por isso que nós optamos pela substituição dele, né? Então todas as trocas que nós fizemos foi em função disso, um intervalo muito curto entre duas partidas. A gente sabe como foi o jogo passado, o desgaste não só físico, mas o desgaste emocional, de você tomar um gol no final e ir até as últimas forças para buscar o resultado. O jogo de hoje eu considero que foi um dos nossos melhores jogos do ponto de vista ofensivo. Nós conseguimos dominar as ações e acho que todos que estavam aqui viram ali 3 gols que poderiam ter significado muito mais. Agora, nós não podemos descuidar defensivamente, porque é justamente esse equilíbrio que a gente busca entre o sistema ofensivo e o sistema defensivo. E quando eu falo isso, eu coloco todos os jogadores, né, que têm responsabilidades ofensivas, mas também as responsabilidades defensivas, não aqui elencando um setor específico da equipe. Bruno, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre o Isaac nesse esquema tático. Isaac Reis, se você gostou, como que você avalia, se você pretende dar continuidade nesse esquema de jogo. Obrigado. Uma boa noite, um prazer também falar contigo. Eu gostei muito da atuação do Isaac junto com o Regis, é uma das possibilidades. Nós sabíamos que o adversário fazia muita perseguição individual, principalmente no meio de campo. Então, quando a gente faz a saída de 3, seja com o Matheus Barbosa entre os 2 zagueiros, ou seja, trazendo o Diogo para uma saída de 3 com os zagueiros, nós conseguimos dar amplitude e oferecer mais liberdade para o Isaac vir de fora para dentro. E a gente sabe que é um jogador que é um 10 de origem, então quando ele vem para dentro, ele surpreende, na maior parte das vezes, o adversário. É um jogador que tem um jogo combinativo muito bom, né? Ele tem essa capacidade de associação, um jogo a 1, 2 toques, consegue acelerar bem e tem boa capacidade de finalização. Defensivamente, quando estamos sem a bola, o Isaac fica
protegendo mais o corredor esquerdo, e acredito que esse não tenha sido um problema para a nossa equipe, pelo contrário, achei que nós criamos muitas oportunidades em função desse bom posicionamento do Isaac, que também pode ser feito pelo Bruninho, e nós temos outros jogadores com essa característica. Fernando Lovato, da Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Pivete. Você acha que essa decaída do time, do primeiro para o segundo tempo, você acha que é uma coisa física, tática, emocional? O que acontece com essa decaída do time entre o que acontece no intervalo pro time? Claro que a gente sabe que o adversário também vem para cima, e como solucionar isso? Os últimos 3 jogos, o Guarani fez um primeiro tempo muito bom, o segundo tempo nem tanto. Como fazer para deixar um time um pouco mais equilibrado entre o primeiro e o segundo tempo? Boa noite, Fernando. Esse jogo especificamente, nós estamos num intervalo muito curto entre um jogo e outro, então nós sabíamos que iria gerar um desgaste físico. Mas a melhor maneira de você combater esse desgaste é aproveitando as oportunidades que nós tivemos. Eu concordo contigo que nós não tivemos o volume de oportunidades criadas no segundo tempo em relação ao primeiro. Mas vale lembrar aqui que nós criamos grandes oportunidades também no segundo tempo. Teve uma situação cara a cara do Bruninho com o goleiro adversário, uma situação cara a cara do Regis, que ele tenta cavar, boas situações de bola parada, algumas situações que o Derek poderia ter finalizado e deu uma titubeada. Então, se nós fizéssemos ali, é claro que o Si não entra em campo, né? Mas a equipe produziu o suficiente para fazer o 4º gol e ter um pouco mais de tranquilidade. Então, nós temos que ter calma no momento de analisar. Confesso que os ânimos estão à flor da pele, obviamente que não queríamos o resultado que tivemos hoje, e o que mais machuca é que nós produzimos o suficiente para poder sair com uma vitória tranquila daqui hoje. Infelizmente, o futebol nos ensina todos os dias, e infelizmente nós vamos ter que aprender nessa situação de dor, de um empate cedido, num jogo em que nós tivemos amplo domínio, muitas criações de oportunidades de gol, mas é trabalhar, focar, melhorar e, sobretudo, confiar na boa qualidade que nós temos em termos de elenco. Boa noite, Bruno. Eu sou o Victor Freitas, do Bugricast. Você citou há pouco que essa foi a melhor partida, né, em produção ofensiva do Guarani, e o ataque está indo muito bem, realmente, né? Bruno Mendes assumiu a artilharia da equipe hoje na Série B, mas Bruninho e Derek também vem deixando gols. Como que você administra o espaço para cada um deles, já que os 3 não jogam como titulares sempre, né? Especialmente Derek e Bruno Mendes. Como que você faz essa escolha? No derby foi o Derek, hoje foi o Bruno Mendes. Boa noite, Vitor. Já deu para perceber que, principalmente os homens de frente, que tendem a ter um desgaste maior, justamente por ações mais intensas durante a partida, a gente procura sempre fazer um rodízio, uma vez que nós temos muitos jogadores de qualidade nessas posições mais à frente, né, nas posições de ataque. Então você pode perceber que o Bruninho fez o jogo inteiro contra a Ponte, sabíamos do desgaste que ele apresentou, então foi também por esse motivo que nós optamos iniciar a partida de hoje com o Isaac. O Derek também é um menino que está retornando de uma situação de lesão que teve no início do ano. Então começou a partida contra a Ponte, sabíamos que não tínhamos o Bruno Mendes 100% contra a Ponte, daí o início com o Derek contra a Ponte, mas hoje a gente já deu um refresco para o Derek e iniciou com o Bruno Mendes. Isso serve tanto para preservar a intensidade da equipe no início das partidas, mas também de nós termos condições de agregar qualidade na equipe no segundo tempo. E foi assim que o jogo se desenvolveu, principalmente hoje, com as oportunidades que nós criamos ali com o Bruninho, com o próprio Derek. A gente teve boas oportunidades e deveríamos ter matado o jogo, ter um pouquinho mais de concentração para que nós possamos melhorar essa eficácia ofensiva. Boa noite, Bruno, Cristiano da Rádio Resenha. Você falando no todo, não é o resultado esperado, mas mantém o tabu jogando em casa, não sabe o que é perder, os seus comandos. O seu trabalho é um trabalho voltado para uma intensidade, uma consistência defensiva muito grande. Hoje não encaixou. Eu vi você falar que teve oportunidade, realmente teve uma oportunidade no segundo tempo, para que você coloca o Bruninho, ele sai na cara do gol, talvez se ele faz aquele gol, você mata a partir dali. Como você falou, não existe o Si, mas houve sim a jogada de você matar a partida.
E a parte defensiva, o que na sua leitura não encaixou na noite de hoje para o Guarani tomar 3 gols? No início, foi o primeiro gol que nós sofremos. Infelizmente, nós tivemos a infelicidade do escorregão do Alan Santos na jogada, aí um desajuste ali com o Mike, que acabou significando o primeiro gol deles, né? O segundo gol, infelizmente, foi um descuido nosso. A gente sabia que o adversário tinha essa característica de finalizar, principalmente ali da entrada da área. O Tony conseguiu fazer as defesas e nós falhamos na conferência do rebote. Ali nós precisamos chegar. E na última bola do jogo, nós cedemos um escanteio e sabíamos da qualidade nas bolas paradas ofensivas do adversário, e foi justamente assim, numa bola reboteada, que nós não conseguimos diminuir ali o bate do Mancha, né, o lateral esquerdo da Chapecoense, e infelizmente sofremos o gol. Nós temos que trabalhar, é um ponto que a gente tem um cuidado muito grande para poder sempre estarmos concentrados nas melhores condições para defendermos bem. E o jogo passado nós sofremos um gol de bola parada, esse jogo também talvez seja um dos aspectos que a gente mais foca ao longo da semana, mas agora é trabalhar ainda mais para que nós possamos fazer esses ajustes e não sofrer as oportunidades que nós cedemos para o adversário hoje. Boa noite, Bruno. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Daqui 4 dias o Guarani já tem um outro jogo, né, em Muriaé, viagem longa também. Queria que você fizesse uma projeção desse duelo contra o Tombense, que está na zona de rebaixamento, também perdeu para o ABC ontem. Uma projeção desse próximo confronto, sabendo que depois também vai ter uma semana de descanso depois dessa semana corrida. Eu conheço bem a equipe do Tombense e pessoalmente venho acompanhando os jogos, né, do Tombense. Acredito que é uma equipe que tem muita qualidade em termos individuais, é um bom padrão de organização, só que o futebol também nos ensina isso. Às vezes uma equipe tem uma boa consistência em termos de desempenho e não alcança os devidos resultados. Então nós temos que ir com máxima atenção para o jogo do Tombense. Vai ser um jogo extremamente difícil, uma logística complicada para chegar lá até em Muriaé. Nós precisamos focar ao máximo, porque vamos enfrentar um grande adversário e precisamos estar 100% focados para poder conquistar os 3 pontos lá. Sabemos que não vai ser fácil, mas nós vamos trabalhar e fazer o possível para que nós possamos sair daqui de Campinas e conquistar os 3 pontos no próximo jogo. Boa noite, Bruno. Diego Alves, da IPTV. Eu vou fazer uma pergunta que foge dos jogos, né? Já detalhou bastante. É uma pergunta sobre o local onde a gente está aqui, né? Não especificamente a sala, mas o local. Daqui uma semana o Brinco vai completar 70 anos de inauguração. Eu queria que você falasse um pouco assim, do significado histórico dessa data para o Guarani e também da relação que você tem com esse estádio, né? Já que o frequenta há muitos e muitos anos. Ao Brinco de Ouro nós temos um apreço enorme, né? É o nosso estádio, como diz o próprio hino, é a nossa taba. Aqui sentimos muito conforto para jogar dentro de casa, a torcida nos apoiando sempre e nos acolhendo bem, nos dá mais força para poder conquistar os resultados que a gente vem conquistando dentro de casa. Até o amigo da imprensa lembrou bem, ainda temos a invencibilidade aqui dentro de casa. Então é um estádio magnífico, que nós nos sentimos muito bem, e parabenizo o nosso grande estádio. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Bruno Pivetti. Fechado? Senhores, boa noite, bom descanso.